Na era de ouro de Hollywood, estrelas ficaram famosas por motivos além da atuação. Muitas não tinham talento nem treino. Em vez disso, chegaram longe por meio de acordos secretos com chefes de estúdio poderosos. Hoje vamos falar das atrizes que ganharam papéis, não pelo talento, mas por saber jogar nos bastidores. Bem-vindo já à história dos segredos de elenco infames de Hollywood, Clara Bow. Havia estrela do cinema mudo que lutava para seguir instruções simples no set. Suas atuações exageradas e desajeitadas eram motivo de zombaria para críticos, mas o estúdio insistiu em promovê-la em filmes por razões sem relação com talento. Ela assinou o contrato após reunião com um produtor que logo virou guia e protetor. O estúdio queria rosto para os anos 20. Ela tinha charme, mas faltava treino. Diretores frustravam-se tentando extrair emoção de verdade dela. Ainda assim, sobreviveu no cinema. Graças ao seu charme, ao desejo de agradar e às ligações com pessoas influentes, anos depois ela admitiu que o sucesso veio mais do mundo secreto dos favores e das amizades do que de seu trabalho na tela. Quando filmes com som chegaram, a carreira dela desmoronou. Seu forte sotaque de Brooklyn e a dificuldade para decorar falas longas mostraram que não podia atuar sem o silêncio dos filmes antigos, nem sem a proteção de seus poderosos amigos. Ela não tinha absolutamente nada a oferecer. Uma indústria em mudança que, agora, valorizava com mais ênfase a habilidade do que apenas um nome famoso. Joan Bennett, conhecida por manter a mesma expressão vazia em todos os seus filmes. Se por acaso ela estivesse em uma cena de amor ou, ainda assim, em uma cena relativamente dramática, ela era como uma bela boneca, com o rosto sempre congelado. Um produtor chamado Walter Wonger não a contratou apenas pela sua amplitude de atuação. Ele a contratou por fascínio. Casaram-se logo e Bennett passou a interpretar grandes papéis de protagonista que deveriam ir para atrizes como Barbara Stanwyck. Críticos apontavam o estilo frio. Dizer que a atuação é bonita, porém vazia. Enquanto houver apoio de Juan Ganger, o estúdio manteve estrela. Pessoas no set de filmagem dizem que Bennett tem apenas duas expressões: olhos abertos e olhos fechados. Quando o ciúme de um tal G o levou a atirar em um agente de talentos, o escândalo destruiu seu mundo protegido. Sem o respaldo de um produtor poderoso, Bennett perdeu a carreira. O favorecimento de Hollywood já não a protegia de sua falta de talento, e as câmeras passaram a atrair atrizes que pudessem entregar uma atuação comovente. Lupe Vélez veio para Hollywood já, não porque fosse uma atriz sutil, mas por sua energia selvagem e personalidade incontrolável. Os estúdios venderam-na como Spitfire mexicana, famosa, repetido, pois lembrava sua personalidade. Um produtor a descobriu numa festa privada e viu nela potencial de sucesso, não pela atuação, mas pela imagem feroz. Diretores de carisma público muitas vezes a consideravam impossível de lidar. Seus movimentos eram grandes, sua voz era estridente e suas emoções eram explosivas. Mas numa época em que o público amava tudo exótico, essa selvageria podia vender. Ela confiou em relacionamentos com homens poderosos para conseguir papéis e sobreviver ao rígido sistema dos estúdios. Quando tentou papéis dramáticos mais sérios, a indústria logo viu que seu talento era limitado para algo além de comédias ardentes. Nos anos 1940, Hollywood já estava cansada da atuação. Eles, certa vez, celebraram que Velas ficasse presa à personagem caricata que a tornou famosa. Ann Sheridan, um estúdio chamado Ann Sheridan, a Oomph Girl, era o título que mostrava exatamente como o estúdio queria que as pessoas a vissem. Sheridan tinha pouca formação em atuação, e suas atuações pareciam forçadas e artificiais, como se estivesse apenas dizendo palavras em que não acreditava. Ela chegou a Hollywood depois de vencer um concurso local de beleza, mas o verdadeiro salto veio ao se encontrar com executivos do estúdio, não por audições de atuação. O chefe do estúdio a manteve contratada porque era boa para eventos de divulgação e para sessões de fotos, não por demonstrar emoção diante das câmeras. Enquanto atrizes treinadas disputavam papéis pequenos, Sheridan conseguiu papéis de destaque graças à sua imagem pública, não à sua atuação. Uma das atrizes mais respeitadas do estúdio, Bette Davis, zombaram de suas habilidades, afirmando que Sheridan passava tempo em festas que praticava. Sempre que diretores tentavam dar papéis, suas fraquezas tornavam-se impossíveis de esconder. Hollywood aprendeu a usá-la para diversão leve em papéis simples que exigiam que ela estivesse por lá. Bem, Marie Prevost. Marie Prevost começou praticamente apenas como modelo de maiô, na comédia muda já.
Atuar nesses filmes bobos foi bem difícil. Seus movimentos exagerados e a má cadência atrapalharam as cenas de comédia. Mas ela logo subiu no estúdio após tornar-se favorita nas infames festas privadas do produtor. O talento era opcional. Ser carismático com as certas pessoas abria portas. Quando surgiram filmes falados nos anos 20, suas falhas ficaram claras. A voz dela era aguda. Seu jeito de falar era ruim e a habilidade era óbvia. Sem os truques dos filmes mudos para encobri-la, perdeu espaço na indústria. Quase da noite para o dia, o álcool e a solidão tomaram conta de sua vida. E o Hollywood que mostrou sua beleza abandonou-a. Ela morreu esquecida. Pobre, em declínio. O relato é um lembrete de como o sistema de estúdios transforma glamour em ídolos e joga fora quando a magia acaba. Barbara Payton. Barbara Payton era belíssima, mas muito limitada como atriz. Os diretores filmavam-na sem som, para que a beleza dela segurasse as cenas onde a atuação falhava. Um estúdio contratou-a após impressionar influentes numa festa em Hollywood, onde sua confiança se destacou. Mais do que qualquer teste, os críticos foram duros. Chamaram suas atuações belas, mas vazias fora das câmeras. Logo, problemas viraram notícia maior que seu trabalho na tela, e escândalos com atores danificaram seu valor aos estúdios. Sem o apelo de sua imagem, estúdios não viam motivo para investir em seu futuro. Ela acabou em filmes de baixo orçamento. O desfecho de Payton mostrou o lado cruel de uma indústria que celebrava rostos, mas ignorava a pessoa por trás. Evelyn Keyes conseguiu um papel no famoso E o Vento Levou, não por audições abertas, mas por contatos da Strategic Studio. Sua atuação naquele filme sobressaiu, mas por razões erradas. Parecia pouco convincente ao lado de atrizes como Vivien Leigh e Olivia de Havilland. Uma produtora da Paramount gostou dela e elevou a carreira além de suas habilidades. Mais tarde, outro estúdio ofereceu contratos, pois o chefe do estúdio era conhecido por escolher estrelas por razões pessoais, não por talento. Keyes construiu a carreira perto de pessoas influentes, casando com o diretor John Huston e produtor Mike Todd. Cada casamento ocorreu num momento bom, quando as oportunidades no cinema dela cresciam. Críticos disseram que sua atuação era boa, bonita de ver, mas vazia, em sua autobiografia escrita depois na Live. Keyes admitiu que usava charme e conexões como ferramentas de carreira, porque não tinha treino dramático. Sua honestidade foi surpreendente, mas confirmou o que muita gente em Hollywood já sabia. Arlene Dahl ganhou reputação nos sets de filmagem como estátua de porcelana, admirada, mas criticada por ser rígida. Os diretores costumam brincar que ela era perfeita demais para se mover. Ela não conseguia mostrar emoção real, nem ajustar a voz para o diálogo. O chefe da MGM assinou com ela, logo após jantares que, segundo fontes, eram mais pelo charme do que pela atuação. O estúdio a usava como decoração elegante, em filmes de brilho, onde parecer bem valia mais que atuar bem. Ela foi escalada para papéis para serem vistos, não lembrados. Dahl mais tarde casou-se com os atores Fernando Lamas e Lex Barker. Casamentos que deram mais manchetes que seus filmes. Percebendo que seu futuro na atuação seria limitado, dedicou-se aos negócios, criando cosméticos e livros de beleza que fizeram sucesso. Ao contrário de muitos de seus pares, Dahl entendeu a ilusão de Hollywood cedo e a transformou em um negócio bem-sucedido antes que pudesse abalar sua fé. Doer. A história do doer da fé mostrou o lado sombrio do poder dos estúdios. Um homem rico e poderoso, Howard Hughes, gastou milhões para torná-la estrela, mas dinheiro não cria talento natural. Depois de vê-la num breve teste de filme, Hughes a colocou sob um de seus contratos famosamente rígidos, gerenciando cada parte de sua carreira doer. Shows eram duros e incertos. Poucas pessoas ousavam criticá-la em público, temendo ofender o homem poderoso por trás dela. Ela tornou-se símbolo da obsessão de um homem, não da arte. Quando Hughes perdeu o interesse nela, a carreira de Doherty desabou. Logo, ela passou o resto da vida vagando por filmes de ficção científica baratos, onde histórias ruins escondiam a falta de talento. Promovida como a próxima estrela de Hollywood, tornou-se apenas mais um nome no catálogo de sonhos que o poder criou e depois quebrou. Cathy O'Donnell
A subida de Cathy O'Donnell foi improvável, sua queda rápida. Ela ganhou o papel principal no filme Os Melhores Anos de Nossas Vidas. Apesar de quase não ter experiência e treino, sua atuação foi aceitável, no máximo. Mas o produtor Goldwyn insistiu em escolhê-la por razões jamais explicadas. Quem trabalhou no filme soube que ela tinha proteção do estúdio que os outros não tinham. Sem a influência de Goldwyn, a capacidade de O'Donnell de demonstrar emoção era limitada. Sua carreira sumiu. Logo, os diretores perceberam que não suportava as exigências de um drama. Quando Goldwyn vendeu a empresa e perdeu o poder, os papéis de O'Donnell sumiram da noite para o dia. Mais tarde, ela casou com o irmão de seu diretor. Muitos viram nisso uma jogada de carreira, não romântica. A morte prematura de O'Donnell, aos 46 anos, causada pelo câncer, deixou um legado não pelo talento, mas pelo poder de estar perto das pessoas certas, moldando muitas carreiras em Hollywood. Hedy Lamarr foi eleita a mulher mais bonita da Europa, título que levou para Hollywood. Porém, sua beleza foi tanto seu maior ativo quanto sua corrente mais pesada. Muito antes de ser estrela, ela atuou no filme checo de 1933, Ecstasy. Obra ousada na época, que traz nudez breve e chocante, orgasmo simulado na época. Este filme seguiu-a até a América, marcando-a como mulher de sensualidade perigosa. Quando Mayer da MGM a contratou, viu nela uma deusa a ser vendida, não para ser entendida. Ele tentou sanear o passado, promovendo-a como uma garota de glamour, ignorando a mente brilhante que fervia sob a superfície. Segundo um executivo de estúdio, supostamente em memorando pela biógrafa Ruth Barton, temos o rosto. Não vamos nos preocupar com o cérebro, ele só complica. Hedy, porém, não se contentava em ser decoração. Entediada com papéis, ela passou o tempo inventando sua criação. Criada com George, era um sistema secreto de comunicação que usava saltos de frequência para impedir torpedos guiados por rádio de serem interferidos. Essa tecnologia viria a se tornar a base para o Wi-Fi moderno, Bluetooth e GPS. Enquanto patenteava a tecnologia revolucionária, o estúdio ainda se concentrava em suas pernas. Ela navegou essa dualidade usando a beleza para financiar a vida e o intelecto para lhe dar sentido. Ela teve 6 casamentos fracassados, muitas vezes com homens intimidados por sua inteligência ou que queriam apenas possuir sua beleza. Hedy Lamarr reinava como paradoxo, a sirene da tela que secretamente era cientista. Ela jogava o jogo da sedução. Mas seu poder verdadeiro esteve em sua mente, um lugar que Hollywood jamais poderia tocar. Veronica Lake. Veronica Lake tornou-se sensação instantânea com um look icônico. Uma cascata de cabelos loiros caindo sobre um olho. A famosa, estilo peekaboo. Era sedutora e encaixava nos filmes noir em que brilhava. Porém, o penteado que a tornou estrela virava sua prisão. O estúdio Paramount empurrou o visual sem descanso, e o público não cansava. Logo, toda mulher na América passou a pedir ao seu estilista o visual de Veronica Lake. O problema, como logo viram os diretores, era que o cabelo limitava muito a atuação e bloqueava o rosto na tela. Como o diretor Preston Sturges reclamou em carta a um amigo. Não posso iluminar o que não vejo. Estou fazendo filme com metade do rosto. Nos bastidores, Veronica lutava contra demônios que o sistema agravava. Ela era conhecida por ser difícil no set, muitas vezes chegando atrasada ou nem aparecia. Alimentada por uma dependência crescente de álcool, o estúdio a protegia enquanto fosse lucrativa. Mas seu comportamento e seu apelo de bilheteria em queda a tornaram dispensável. Sua vida pessoal era um caos de casamentos fracassados e ruína financeira. A garota peekaboo, que um dia cativou a nação, acabou na lista negra, com a carreira em ruínas já. Ela passou seus últimos anos trabalhando como barman, apenas para quem já foi aclamada estrela de Hollywood. A história de Veronica Lake é um alerta sobre uma imagem que vira jaula. Ela dominou a tela por um breve momento, mas o sistema que a criou foi o mesmo que a descartou quando a novidade acabou. John Tierney possuía uma beleza aristocrática que parecia quase intocável, com maçãs do rosto marcadas e olhos verdes. Ela foi a escolha para interpretar Laura no filme homônimo, um papel que marcaria sua carreira.
Hollywood a apresentava como uma deusa muito elegante e inalcançável. Mas a vida de Jeanne Tierney foi marcada por uma tragédia profunda e imensa. Enquanto grávida de Daria, contraiu rubéola. Durante turnê USO, o bebê nasceu surdo, com cataratas e severas deficiências de desenvolvimento. A culpa consumiu Jeanne pelo resto de sua vida, mergulhando-a em uma escuridão que as luzes intensas de Hollywood não conseguiam penetrar, enquanto ela lutava com a condição da filha. Sua saúde mental deteriorou-se. Ela sofreu crises graves de depressão, passando por brutal eletrochoque e internação. Nesse período frágil, teve um caso amoroso bem documentado com um jovem futuro presidente, John F. Kennedy. Um breve momento de conexão numa vida de dor. Um artigo de 1957 na Confidential ameaçou expor suas lutas e seu tempo nele. Sanitarium, tática comum para controlar e envergonhar atrizes. A história de Jeanne é a de uma mulher que pagou um preço insuportável. Por um instante de azar, ela dominou a tela com uma presença etérea, mas fora das câmeras. Ela lutava por sua sanidade. Sua beleza era máscara para uma dor profunda. Um lembrete de que ídolos podem estar escondidos. Segredos bem devastadores. Judy Garland. Judy Garland foi a tragédia de Hollywood. Uma estrela criada, depois destruída sistematicamente pela máquina que a adorava quando era adolescente. Na MGM era o ativo mais lucrativo do estúdio. A moça da porta ao lado com voz forte que faria uma nação acreditar em Somewhere Over the Rainbow, nos bastidores. Ela era tratada como um produto, não como uma pessoa. O chefe do estúdio, Louis B. Mayer, chamava-a de minha pequena corcunda. E a criticava por peso para mantê-la ágil e magra. Os médicos do estúdio prescreveram um coquetel perigoso de anfetaminas para aguentar o dia e barbitúricos para ajudá-la a dormir à noite. Como uma ex-enfermeira MGM revelou no livro The Hollywood Book of Death, fomos instruídos a manter-a trabalhando. Dávamos a uma criança anfetaminas e chamávamos de remédio. Esse ciclo de dependência criou um vício que assombraria a vida toda. A vida adulta foi uma sequência de casamentos tumultuados, voltas na carreira e quedas. Ela era uma artista genial que dominava o palco como ninguém. Porém, era uma mulher insegura, ávida por amor e estabilidade. Os homens em sua vida. Do diretor Vicente Minelli ao produtor Sid Loft, ela era vista como ganso de ouro e como um pássaro frágil para ser controlado. Ela usava seu talento como alavanca, mas o sistema detinha o poder. Judy Garland não governava apenas o palco. Era dela, mas presa à indústria que a criou. Uma menina que jamais pôde crescer em seus termos e que, no fim, pagou por aquela infância roubada com a vida. Dorothy Dandridge. Dorothy Dandridge foi pioneira, mulher de beleza marcante e talento imenso, que quebrou uma das barreiras de cor mais rígidas de Hollywood. Seu papel principal em Carmen Jones rendeu indicação ao Oscar de Melhor Atriz, a primeira de sua história. Para uma atriz negra, parecia o começo de uma nova era, mas a verdade era que Hollywood não sabia o que fazer com ela. Ela era uma estrela glamourosa, mas a indústria só lhe dava papéis estereotipados, como empregada, garotas nativas ou exóticas. Um chefe de estúdio contou, grosseiramente, um conto de sua biografia de Donald Bogle. Dorothy, você é linda demais. O público branco não quer ver uma mulher negra que eles desejam. Eles querem ver Mammy presa pelas limitações de sua raça. Dorothy lutou por papéis melhores, mas foi rejeitada. Sua vida pessoal tornou-se o reflexo de sua luta profissional. Ela casou-se com um homem dominador e abusivo que mal geria suas finanças, empurrando-a para a beira da falência. Ela teve um romance com o diretor Otto Preminger, diretor de Carmen Jones, mas ele era casado e relutava em se comprometer. Ela às vezes era obrigada a se apresentar em clubes noturnos com CDs. Uma queda em desgraça para uma atriz indicada ao Oscar, Dorothy Dandridge reinava com dignidade tranquila e espírito ardente. Porém, lutava em duas frentes contra o sexismo que todas as atrizes enfrentavam e contra o racismo que lhe era próprio. Ela foi estrela que devia ter brilhado por décadas, mas o sistema apagou sua luz, deixando-a morrer sozinha na pobreza, símbolo triste de um sonho adiado.